Ela é ginecologista, obstetra e sexóloga. Aliás, é a única sexóloga da região. E traz hoje pra gente novidades sobre a saúde íntima da mulher e também a beleza íntima. Nós vamos conversar hoje com a doutora Carla Haddad. Não é isso, Frânio? É isso aí, Eliane. Vai ser um papo muito proveitoso. Fiquem ligados porque tem muitas dicas, muitas coisas interessantes, não só de saúde, mas também de psicologia. Enfim, a gente vai falar de tudo um pouquinho hoje. Isso. Doutora Carla, primeiro queria te dar as boas-vindas. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast, Ponto de Pergunta. E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas especializações, porque são várias, né? São muitas. E como é que é atuar com todas, porque eu acho que uma complementa a outra. Fala um pouquinho pra gente. Primeiramente, eu quero agradecer, muito obrigada. É um prazer estar aqui com todos vocês. E vamos falar realmente desse assunto que é muito gostoso, que é sexo, Verdade. né? Então, eu como ginecologista obstetra por formação, eu em Campos eu sentia falta, né, de uma coisa a mais, de uma entrega a mais, que eu sentia que as consultas ficavam a desejar, porque as mulheres buscavam mais e às vezes a limitação da especialidade não te deixava trazer esse a mais. E aí eu Sim. pensei primeiro na sexologia, porque eu sempre fui muito descolada para falar, sempre gostei de falar do assunto que todo mundo Sim, gosta. sim. É meio tabu, mas todo mundo gosta de falar. Exatamente. E aí eu comecei a ver congressos, a estudar e resolvi fazer a pós-graduação em São Paulo. E aí eu me senti muito mais completa e realizada na minha área da ginecologia e da obstetrícia, porque a mulher como um todo, nós somos um pouco de problema, né? E também temos que ter soluções. E às vezes a gente posterga muitas coisas, muitos incômodos, muitas insatisfações por tabu, preconceito, por falta de informação Sim, também, né? sim. Que é muita. Então eu me encontrei na sexologia para ajudar as mulheres, né? E como o Frânio falou, né, um pouco nessa parte da psicologia, porque a Sim. sexologia traz um pouco isso, você falar dos seus problemas, ainda mais conjugal, seja uma relação homem-homem, mulher-mulher, ou uma relação cis-hétero, né? É muito complicado. Então eu me senti realmente muito mais completa depois que eu fiz a sexologia. Eu amo de paixão. E eu acho assim, que a sexologia tem muito da escuta também, né? É isso que acontece assim nos Sim, consultórios. com certeza. O que eu falo da escuta, ela é assim o primordial. Porque qual é a diferença de você ir numa ginecologista ou você ir numa ginecologista que também é sexóloga? Porque por mais que eu não faça uma consulta, eu tô ali para fazer uma terapia sexual, uma consulta puramente sexologia. A partir do momento que você entra na minha consulta ginecológica para colher um simples preventivo, eu vou olhar para você, eu vou ter uma escuta diferenciada para as queixas que você me traz ginecológicas. Eu já vou começar a sondar se isso também não tem um fundo emocional. Se isso ela não traz algumas experiências negativas com ela e por isso que está exacerbando isso. E aí ela vai se abrir, ela vai falar talvez de um problema, né, a dois, como casal, às vezes um problema, porque a mulher, ela vive numa fase e ela vive em transformação. Então a mulher ela namora, ela depois ela vai casar, ela vai ter filho, ela vai engravidar. Todas essas fases traz com que a mulher sinta incômodos, insatisfações, às vezes desejos, e às vezes o contrário, às vezes aflora a hipersexualidade dela e tem pessoas que se incomodam. Então tudo que traz sofrimento, você tem que buscar ajuda. E hoje as mulheres estão buscando mais essa ajuda? Muito. Elas estão assim encontrando na sexologia Sim. esse encontro, né, realmente que muitas vezes elas se sentem perdidas e elas estão buscando. Eu falo para você que a ferramenta é a internet. Eu acho que o Instagram, a internet como um todo, né? O TikTok, ele entrega assuntos. Assuntos, às vezes, que você, na sua formação, ou na sua criação, na sua educação, você não tem acesso. Então, você começa a perceber, nossa, eu tenho esse problema. Nossa, isso é um problema, me incomoda, eu achava que era normal. Não é normal, nossa, tem tratamento. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Instagram foi, a TikTok, a internet como um todo, um acesso à informação. Eu acho que até pela criação, né, da mulher. A mulher sempre, normalmente ela tem uma criação mais reprimida e ela tem dificuldade de falar sobre determinadas coisas. E aí, das pacientes que te procuram, assim, o que que mais leva a procurar o seu consultório?
Bem, a gente tem as disfunções sexuais, né? E dentre elas, a que mais as pacientes me procuram é o vaginismo, que é aquela dor, aquela contração involuntária que tem da pelve e elas não conseguem penetrar. Tem a penetração com o homem, ou se ela for, né, lésbica, duas mulheres, elas não conseguem também se penetrar com brinquedos, né? Nada disso. Isso traz para a mulher uma dor profunda no seu emocional. E isso atrapalha a sua vida pessoal e profissional. Sim. Então, muitas me procuram por sentir dor, realmente, na hora do sexo. E outra questão que também muito me procuram é a questão a dois mesmo. Relação com o marido, com o namorado. E, às vezes, dificuldade mesmo de entender essa questão das fases que muda e que nem sempre a gente vai ter aquele desejo sexual intenso como é no início de que você está conhecendo a pessoa, né? E às vezes essas mudanças numa relação causa dor, sofrimento, às vezes causa transtornos psicológicos, e essa mulher, para se encontrar, ela busca ajuda. Mas sempre essa dor é associada ao psicológico ou tem a dor também de problemas físicos? Tem. Medicamento pode alterar. Depressão, ansiedade. Então não é só psicológico. Não. Por isso que a sexóloga tem essa função. Porque eu vou saber identificar na paciente se a causa dela é orgânica ou se a causa dela é psicológica. Orgânica, se tem alguma doença, se tem alguma medicação que está alterando esse libido dela. Ou pode ser as duas também, né, doutora? Pode ser as duas coisas. Que às vezes o problema é um só, mas cada um tem uma origem, né? Sim, e se comporta diferente para cada problema, né? E às vezes nem é um problema. Às vezes, na consulta de sexologia e na terapia, ela vai passando, que ela vai entendendo que aquilo que ela pensava que era totalmente errado, que era um problema mesmo para ela, é normal. E ela se vê naquela normalidade que ela estava tendo um sofrimento que nem cabia. Às vezes, porque uma amiga fala certas coisas e a mulher se compara muito, né? Sim, uma com a outra, né? Conversa e acha que então, assim, a situação é a mesma. Exatamente. Então, vai numa roda de conversa que fala que transa 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, você vira e fala assim, meu Deus, eu só tô fazendo 2 vezes na semana, eu tô errada, né? Deve estar algum problema com meu parceiro ou comigo. Aí começam os grilos, né? Será que eu não tô transando tanto assim por quê? Ai, meu Deus, será que eu gosto do meu marido ainda? Será que eu gosto do meu namorado? Será que eu tenho algum problema? Será que ele não gosta de alguma coisa? Às vezes você já tem uma insatisfação, por exemplo, com pequenos lábios, que é muito grande, que é a hipertrofia. Você já tem isso na sua cabeça, que você quer melhorar, você quer procurar tratamento para se cuidar e nunca cuidou. Aí você já acha que a dela é mais bonita do que a sua. Então, talvez seu marido pense isso e não fala para você. Aí a mulher começa, sabe? A viajar. E aí, ir numa consulta com a sexóloga é um norteio para ela. Sim. Porque eu vou conseguir, pela escuta mais acurada, né? Vou conseguir perceber o que realmente, né, tá por trás de todos esses questionamentos dela. Será que realmente é um problema? Ou é um problema que ela está criando por comparação com outros? E às vezes a mulher sai de lá feliz da vida, me abraçando, falando, doutora Carla, ninguém nunca falou isso para mim. E um ginecologista teve paciência de me ouvir. É o diferencial de ser sexóloga, né? Sim. Agora, doutora, a senhora falou de rede social, que mostra muita coisa, e indica, ensina e encaminha muita coisa. A rede social está falando muito hoje, né, principalmente os artistas, né, falando muito em rejuvenescimento íntimo. É o queridinho. O que é isso? Então, De que forma isso? Rejuvenescimento íntimo é aquela mulher que tem insatisfação com a sua vulva. Então, se você acha que ela está muito flácida, ou às vezes que ela está meio caidinha, enrugadinha, nós temos hoje tratamentos e tecnologia. Independe de idade. Na verdade, a partir dos 30 anos, o aconselhável é toda mulher fazer o tratamento. Pelo menos uma vez, e depois repetir a cada ano ou a cada 2 anos, dependendo se for muito novinha. Mas 40 anos mais, o ideal é fazer uma vez ao ano. Começar a fazer. Sim, porque a gente hoje pensa só no rosto, né? No colo, de fazer botox, preenchimento, colágeno. Então, a mulher... Não só a mulher, mas também o homem, né? Hoje se cuida muito. Então, a gente começou a cuidar tanto do rosto, tanto do colo, e esqueceu o resto do corpo. Aí, o que está acontecendo? A ginecologia regenerativa está vindo por isso. Porque a mulher percebeu que quando ela fica despida, lá embaixo está totalmente diferente ela, né? da jovialidade que ela tem para cima. E aí começou a busca. Eu posso melhorar?
Então, nós temos tratamentos hoje com bioestimulador, com botox íntimo. Botox? É isso que eu ia te perguntar, como é Sim. que era o tratamento? Botox íntimo, bioestimulador. Tudo que a gente faz para elevar o bumbum, a gente eleva a nossa periquita. Nossa, e as pessoas já conhecem, Buscam. Hoje eu tô tendo no meu consultório um problema de Agenda. conciliar a minha agenda, porque a busca pelo rejuvenescimento. Porque assim, quando a gente fala em rejuvenescimento, não é só rejuvenescer. A gente pensa que é uma coisa só de estética, né? É isso que eu ia te perguntar agora. Não é. Quais são os benefícios, Melhora né? a função desse órgão. Aí eu tenho que ver, porque minha agenda tá assim, lotada de mulheres querendo clarear uma vulva, preencher, fazer o preenchimento, fazer o botox, que a gente às vezes, né, preenche mesmo, ficar mais gordinha, Eu até vi na sua ficar rede social um jovem. videozinho, tem um Sim, vídeo que mostra. o problema é que, assim, dermato, o cirurgião plástico pode mostrar mais o peito, a barriga, e a gente, essa como região ginecologista, não a gente pode. não pode. Não pode muito. Mas, assim, a paciente que vai a mim, eu mostro a ela no meu arquivo todos os antes e depois, e você fica... Impressionante. Até você quer fazer. Vou animar. E aí melhora a função desse órgão. Não melhora só a parte sua de estética. Sei. Porque uma mulher, por exemplo, que tem hipertrofia dos pequenos lábios, que é aquele excesso dos pequenos lábios, ela sente dor e desconforto quando ela faz uma atividade física. Quando ela usa uma roupa apertada, às vezes fere, arranha. Sim. Porque aquela pele em excesso, ela cria atrito. Então, se o pênis entra, vai para dentro ou vai para fora. Isso machuca a mulher. Então, o sexo torna desconfortável. E esteticamente, quando ela fica despida, ela sente um pouquinho de vergonha, incomoda. Então, você não melhora só a sua estética, você melhora também a função daquele órgão e melhora a autoestima, a autoconfiança da mulher. Ela vai se sentir muito mais. É igual a gente ir no salão fazer o cabelo. A gente sai de lá com outro... A gente sai com outro astral. A mulher sai do meu consultório assim. Autoestima, né? Mexe com a autoestima. E aí muda também essa relação a dois, que às vezes, né, tá comprometida. Balançada, né? Ajuda... Doutora, geral. o laser entra onde nisso? Porque a senhora também trabalha com laser, eu sei disso. Sim, o laser, ele tem vários tipos de laser, várias tecnologias. Então, nós temos o laser CO2, que ele faz todos os tratamentos também, mas ele é de forma ablativa, então precisa de um anestésico. Essa paciente, ela sente um pouco de dor, às vezes, Mas é também incomoda. rejuvenescimento? Também serve para rejuvenescimento, só que existem outras tecnologias que para rejuvenescer, às vezes, é um pouco melhor. Não existe melhor e pior. O laser, ele às vezes a gente usa mais para cirurgia, porque ele tem um corte preciso, uma coagulação. Então, aquela mulher, a gente faz a cirurgia no consultório, para você ter ideia. No próprio consultório, com anestésico local. Então, o laser, você vai para casa andando, vai ter o inchaço, o incômodo normal, mas tem uma recuperação muito mais rápida do que você ir para um centro cirúrgico com bisturi frio. E as outras tecnologias, como a radiofrequência não ablativa, ou seja, ela não faz feridas. Então, ela é totalmente indolor. Então, você beneficia aquela paciente que está na menopausa, que está sentindo atrofia, né, aqueles incômodos todo, o ressecamento, a falta de lubrificação. Você primeiro faz uma radiofrequência não ablativa, porque vai dar com força, ela não vai sentir dor nenhuma. E aí, no final da terceira sessão, talvez, ou às vezes nem precisa, você faz uma sessão de laser também para rejuvenescimento. Você associa as tecnologias, porque eles fazem coisas diferentes, atinge camadas diferentes e às vezes a gente pode associar. E além do laser, para todo esse rejuvenescimento, cirurgias, temos os bioestimuladores, o ácido hialurônico, os colágenos da vida, isso tudo a gente bota na periquita. Né? Tem um combo, né? Agora, a pergunta que não quer calar. É caro e tudo isso, doutora? Sim. Você tem que pensar que é um tratamento estético. Quando você vai numa dermato, não é caro? Porque os aparelhos são muito caros, né? Os aparelhos a gente fala aí de 150 mil para cima. Sim, Cada tanto que aparelho. Esse seu aparelho não é... A gente não encontra com facilidade por aqui. Não. Mas tudo também é dividido, parcelado? Tudo hoje parcelado. em Mas dia aí é a muito gente, assim, tranquilo, não né? consegue cobrar um valor também tão baratinho para fazer os tratamentos. Porque a partir do momento que você liga o aparelho, dispara os jatos, isso tudo tem um custo de manutenção. Claro. Entendeu? Então, é como se você fosse numa dermatologista fazer um ultraforme, qualquer procedimento estético, você não paga barato, mas você tem um excelente resultado para aquilo que você se dispõe a fazer. Na ginecologia é um pouco mais barato do que, né, comparado à estética da dermatologia, mas não é um tratamento
assim, que eu posso dizer que hoje Popular. ainda é acessível para todo né? mundo. Popular, né? Eles variam para fazer uma radiofrequência e um laser. O valor mínimo é R$3.000 e pode chegar até 6, 8 mil, dependendo do que você vai fazer de tratamento, do que você vai precisar e de tudo que você vai precisar associar, tá? E eu, pelo menos, divido em 10 vezes tudo, então as pacientes falam R$300 por mês, eu pago minhas blusas. Porque uma blusa no shopping hoje tá isso. Não é popular, mas também não é impossível. Não é impossível. Né? Eu vou te falar. Exatamente. E uma coisa que a gente sempre tem que pensar é que eu aprendi isso nos cursos que eu já fiz. Quem me conhece e vai no meu consultório, claro que o dinheiro ele é um retorno porque a gente vive disso. Mas eu também tento ver a paciente. Se eu vejo que ela não tem muita condição, eu vejo que realmente aquela paciente ela precisa e quer fazer e tá, tipo assim, fazendo de tudo para conseguir aquilo, eu facilito. Entendeu? Para ela. A gente não pode fazer isso para todo mundo, mas aquela que realmente precisa, a gente facilita. E hoje em dia, com cartão de crédito, todo mundo faz tudo. Todo mundo faz tudo. Agora, doutora, Liliane, estou entrando aqui, tá? Pode falar. Não, porque o pessoal está perguntando e a gente vai respondendo, vai perguntando também. Doutora, então, quando a mulher não sente, alega que não está sentindo prazer com seu parceiro, isso tudo está ligado a algum problema que a senhora citou? Sim. Primeiro você tem que ver como é que está a relação dos dois, como é que está essa parceria, como é que está o dia a dia, se ela está trabalhando muito, se esse trabalho dela está fazendo com que ela fique muito estressada e não tenha tempo realmente para pensar numa vida 2. Ou se você tem que, às vezes, chamar o casal para conversar e ver o lado dele e o lado dela. Isso que eu ia dizer, até que ponto o peso do homem entra nessa com situação. certeza. Vai também no seu consultório, às vezes, junto com a primeira paciente? consulta eu sempre peço para ser individual. Primeiro eu gosto de ouvir a mulher, ver as suas questões, até porque quando tem um casal é diferente. Às vezes não fala, às vezes tem vergonha, às vezes vai virar que zumba, um atrito, uma brigalhada. Então, é diferente. É a mesma coisa de você sair em casal com outros casais e sair um monte de mulher junto, um monte de homem junto. Entendeu? Então, eu gosto de sentir primeiro o terreno, a questão da crença, porque às vezes atrapalha muito. Ver um pouquinho o que está incomodando mesmo essa mulher para depois chamar o homem para perto e perguntar, e você? E os juntos, o que a gente pode melhorar nessa relação de vocês? O que a gente que a gente identifica que pode melhorar, né? Porque a gente nunca pode invalidar as queixas. Porque às vezes a gente acha, gente, isso é besteira, né? Pelo amor de Deus, tá brigando por causa disso. Mas às vezes entre aqueles casal tem um peso enorme. Então você tem que validar o que está causando o sofrimento ali e tentar ver da melhor forma. Se realmente são fatores externos que estão influenciando naquela relação ou se realmente é um problema dos dois. E tem casais, gente, que você dá vontade de falar, meu filho, não dá certo mais. Não tem mais amor, não tem mais respeito. O problema tem coisa que não que foge da periquita, não é na periquita, não tá é no periquito, então. Às vezes nem na periquita. Não, periquito o homem. Às vezes já não bate, às vezes, não tem né? química mais. Exato, às vezes já deixou desgastar tanto que já perdeu o respeito e às vezes, né, foge da nossa alçada tentar recuperar coisas que às vezes um dos dois não querem. Também tem isso. Entendeu? Porque às vezes a mulher me procura tentando salvar um casamento, resgatar uma relação, que às vezes pro cara já está consolidado que aquilo já acabou. Meu Deus do céu, funciona como uma terapia, né? Mas é uma terapia, por isso que é terapia sexual. Sim. Nem todo mundo tem indicação para terapia sexual. Às vezes numa consulta de sexologia, a gente faz uma revisão, não sei o quê, volta falando assim, nossa, como eu melhorei, acho que eu precisava só ouvir o que você ouviu, o que você me ouviu falar e... Às vezes o que a mulher precisa é alguém para escutar. Meu pai. E mulher gosta de falar, né? E mulher gosta de falar. Doutora Carla, você sempre quis ser ginecologista? Não. Sempre? Eu entrei na faculdade. Medicina? Então, eu tive uma síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que você fica paralisada, né? E eu perdi os movimentos das minhas pernas com 8 anos. Depois passou, né? Graças a Deus. Hoje não tem sequela nenhuma. Mas aquilo para uma criança de 8 anos, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Antes eu queria ser dentista. Eu cresci no consultório odontológico, né? Porque minha mãe trabalhava no IFE e no consultório odontológico. E aí eu via as dentistas, achava lindo, né? Aí depois que eu
tive Guillain-Barré, eu falei assim, eu vou ser médica e vou ser neurologista. E aí eu fui fazer química, né, no Cefet, na época era Cefet, hoje é IFE, porque eu falei assim, 50% da prova é química, 50% biologia, se eu fizer química eu vou garantir, acho que eu vou gabaritar. E foi isso que aconteceu. Olha que beleza. Aí entrei na faculdade de medicina toda achando que ia ser neurologista, achava um máximo, vi os neurologistas falando, até estudar. A neurologia é muito difícil. Bato palma para meus colegas, porque realmente é uma especialidade. É, mais complexa, Nossa, né? demais. Aliás, a sua também é complexa, não deixa de ser, E né? aí, eu gostei de gastro, eu gostei de várias outras coisas e ficava assim, ai meu Deus, quando que eu vou me encontrar? Porque o quinto e sexto ano de medicina, você não tem mais contato com teoria, só prática. E eu falei assim, é agora. Até que no meu quarto ano eu tive a cadeira de ginecologia e obstetrícia e eu comecei a olhar aquilo e eu falei assim, nossa, que negócio legal a mulher, né? E aí, que interessante essa Isso. coisa, né, de Aí eu gerar passei a outra vida acompanhar. também, né? Aí eu passei a acompanhar para ver se eu gostava, gostei Ficou. e falei, ginecologia e obstetrícia, e depois eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa a Faltando mais. O alguma que coisa. falta em campo? Sexóloga, gente. O povo adora falar de sexo, todo mundo reclama de sexo. Sim, Né? Eu sim. falei, e aí eu fui me encontrando. E hoje, né, tem 2 anos que eu descobri a ginecologia regenerativa, que para mim não é uma coisa que é a mais, é uma especialidade a mais, é uma coisa que se soma a todas as outras, porque tudo tá ligado, né? Ginecologia, mulher, sexologia, o bem-estar, aquela mulher devolver o prazer, e a ginecologia regenerativa para que você devolve prazer, o que você vai melhorar ali onde você devolveu. Então, acho que tudo virou um... E interessante, assim, você faz o seu ofício, né, que você tanto ama, e também ajuda outras mulheres, né, que é interessante isso. A gente vive um momento, às vezes, que é tão complicado, né, que as mulheres, em geral, precisam de tanto apoio de outras mulheres, dos homens também, é claro. E aí chega uma especialidade que vem trazer respostas que elas Exato. tanto buscam, né? E assim, você já percebeu, né? Que eu sou assim, extrovertida, falo, se deixar, fico falando o tempo todo. E aí eu acho que elas criam empatia comigo no Instagram por causa disso, da minha maneira simples, né? Humilde de falar, porque Calma, tranquila. eu tento tratar sem diferença. Então eu atendo High Society no meu consultório, como eu atendo também uma pessoa que veio lá de Sentinela do Imbé, que juntou o dinheirinho, pagou lá a minha consulta, ou pagou no social, eu trato da mesma maneira e eu tento ter a escuta para ajudar aquela mulher da mesma forma. É o alcance da internet, né? Vai longe. Agora, doutora, eu ouvi falar em menopausa precoce. Existe isso? Sim, existe. Não é comum, né? Mulheres de 37, 38 anos entrarem na menopausa, mas existe sim e geralmente vem acompanhado de muita dor, porque hoje em dia as mulheres postergam a maternidade, né? Quem quer ter filho. Por isso que na minha consulta, Frânio, mulher com 30 anos, 32 anos, eu pergunto, você está namorando? Como é que está essa relação sua? Você pensa em casar? Você pensa em ter filho? Não pensa em nada. Você já pensou em fazer reserva ovariana? Porque o mundo muda tanto, a gente Então, muda tanto. Então, essa menopausa precoce seria o quê? A partir de 40? Não. Com 40? 37, 37, 38 anos. 38. 40 a mais, a gente pode entrar em Mas qualquer isso é hora, normal, Frânio. doutora? Mas isso é normal? Comum, Não é comum, não é Nem comum. é normal. Nem é normal. Geralmente, mulheres que entram na menopausa precoce, ela já tem um histórico familiar. Às vezes, uma tia, uma mãe, uma irmã que entrou com 36 anos, 37. Os sintomas são os mesmos? São os mesmos. Você vai começar a de outros sentir... com mais idade. Você vai entrar num climatério, só que ele é precoce. Vai sentir calorão, ressecamento, tudo antes. E o problema da menopausa precoce é a questão da maternidade. Porque, às vezes, a mulher posterga para ter filho depois dos 35, né? aí, 38 mais, vai e de se encontro. vai de encontro com uma menopausa Menopausa. precoce, isso pira. Porque aí, quando ela chega nessa idade, que ela já está mais madura, ela quer Ela quer ter filho. e aí os óvulos já não... Já não estão tão bons, ou já entrou na menopausa e vai fazer Sim. como? Então, hoje em dia, por isso, se você perceber, tem muita propaganda hoje dessa conscientização da mulher jovem que está muito em voga do seu trabalho, da sua ascensão profissional, de pensar em reservar os ovários, a sua reserva ovariana, fazer o congelamento dos óvulos. Porque aí você fica tranquila, você pode pensar na sua vida, sua carreira profissional. Mas a menopausa tudo. acontece anormal, sem ser precoce, a partir de qual idade? 45? A partir de 40 anos,
para mais, você pode entrar na menopausa, isso é normal. Tá? O normal, doutora Carla, o que você mais vê no seu consultório? Pacientes com 48, 50 anos, entrando na menopausa. Entendeu? Mais pra frente. Mais geral para é frente. assim. Em geral é assim. Mas a partir dos 40 anos, por isso que a gente fala, fez 40 anos, não engravidou ainda, minha filha tem que correr, porque seus ovos já devem estar contados. Doutora, e essas mulheres que engravidam com 50 anos? Não chegaram na menopausa? deve Mas, Porque isso é Frane, uma você coisa fala em dois fora da- casos, em um caso, e sem contar que hoje em dia existe a É a fertilização, minoria, né? né? E a pessoa que faz fertilização, a maioria não conta. Por preconceito, bobo, Sim. mas preconceito. Porque a sociedade, ela ainda tem um pouco de preconceito com a fertilização. Parece que você tá vendo o clone, né? Você vai, vai, entendeu? Não tem nada disso. Hoje em dia não é mais assim. Porque recentemente aconteceram os casos, né, da Viviane Araújo, que já tinha mais de 40, Cláudia e da Raia. Cláudia Raia com mais de 50. Eu acho que quando acontece esse tipo de Mas situação, a Cláudia Raia, se eu não me engano, foi fertilização. há uma corrida. Eu acho que, acredito também que sim. Há uma corrida aos A consultórios. Viviane, eu não sei, porque eu não li a história dela, se foi natural, mas não é impossível. Não, Ivete Sangalo também teve depois dos 40. Não, Mas mas foi também fertilização. Foi fertilização. Então é isso que eu tô falando, a fertilização tá aí para ajudar essas mulheres, mas não é impossível você engravidar depois dos 40, porque você pode engravidar enquanto você estiver menstruando. Eu falo às vezes para as minhas meninas, que eu chamo de meninas de 45, que elas falam, doutora Carla, eu tenho medo de engravidar, eu não posso pensar, meu filho já tá com 20 anos. Eu falo, olha, se você não quer engravidar, use camisinha ou procure se proteger com algum método, porque enquanto houver menstruação regular, você pode engravidar. Minha avó, acho que, se eu não me engano, ela engravidou 45 anos naquela época, na roça, naturalmente. Na Então, assim, roça não é muito impossível. comum, né? Não tinha essa coisa dessa correria de hoje em dia, porque hoje em dia nós temos as questões do corre-corre. do mundo moderno, né? O corre-corre, o estresse e outras variantes Alimentação também. também, Alimentação. hormônios, né, Naquela tudo época mais, não né? tinha, mas já acontecia alguns Sim, casos, com né? certeza. Ó, hoje, eu tenho 5 pacientes acima de 40 anos grávida. 2 ou 3 é primeiro filho. E não é fertilização, não. É espontâneo. Então, assim, não é incomum, não é raro. Só porque fez 40 anos, parece que a vida da mulher acabou. Se ela menstrua, minha filha, ela tá no jogo ainda. Não, e hoje em dia também tem a questão da longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais. Muito mais. As mulheres, eu acho que estão se cuidando mais, e aí as mulheres de 50, de 40 mais, muitas vezes não parecem, e aí leva a protelar, né, um pouco mais essa Frane, questão eu tô da com uma de maternidade. 48 anos grávida de gêmeos. Meu Deus. Que lindo, eu lindo, falei com é. ela, que Nossa, lindo, corajosa. corajosa. Eu falei, mas que lindo, tamo juntas, porque ela já entra assim, ai, doutora Carla. Aí eu falei, tamo juntas, vai dar tudo certo. É, isso aí. Falei. Vai dar tudo certo. Tamo juntos, né? Quem vai criar é a senhora, não sou eu. Ó, você para que eu tenho um monte de afilhado. Doutora Carla, e tem também o público, assim, mais senhoras, né, que te procuram também. Eu acho E que tem- agora, com o rejuvenescimento, muitas senhoras me sim. procuram, tá? Porque, É? às vezes, Muito. a questão biológica, assim, tem questões também envolvendo incontinência urinária, que às vezes, né, Sim. levam as mulheres a... Olha, acima de 60 anos, muitas estão me procurando. E vou te falar que foram as primeiras, quando eu comecei com a ginecologia regenerativa, a questão do aparelho, eu fui a primeira, tá? Em Campos, eu fui a pioneira a trazer um aparelho de alta performance para rejuvenescimento íntimo em Campos. Depois de mim, várias outras colegas investiram, e eu acho isso super legal, Sim. porque eu acho que tem que ter acesso para todo Todo mundo, mundo, é. e o público ele é muito diversificado, tem área para todo mundo. Eu acho muito legal, acho que Campos tem que progredir mesmo, sabe? A gente Sim. deixar de ser interiorano, de centralizador, de todo Claro. mundo tem que ser tudo para um Tem que só. ser só Não um, tem que ser até porque assim. nem dá conta, né, de atender Minha todo mundo. primeira paciente foi uma mulher de 60 a mais. É. Que me procurou, doutora Carla, vi no seu Instagram, eu acho que foi no Facebook, Que ela queria o quê, doutora? incontinência urinária. Porque trata incontinência urinária. Porque se você repõe colágeno ali na estrutura, perto da sua bexiga, você diminui as perdas urinárias. Isso traz qualidade de E vida ela para fez ela. a- Tem gente que usa fralda, tem gente que usa absorvente. Sim. É E ela horrível. fez a- Fez o tratamento todo. E agora já me mandou mensagem. Tá Tô grávida? sabendo Ah, que não. você... Meu Deus do céu, é de incontinência urinária. Fios de PDO. Tem fios de PDO para a gente botar no periuretral, para a gente dar sustentação a essa uretra
e fazer com que ela fique mais fechadinha e com isso ela diminua a perda urinária. Ela já mandou mensagem, doutora Cá, tô sabendo, tem coisa nova. Olha, eu tá quero, atualizada. eu quero. Eu tô falando de uma mulher de quase 70 anos. Bem Então atualizada. você, não, e Casada. você vê casada, mas você vê que ela, sim, bem, ela gosta de ficar bem com ela mesma. Sim, claro. Não, e ela tinha um problema que E ela incomodava. tinha um problema, Sim. Que deve ser muito desconfortável. Aí você de estar nos como? lugares. Eu já Desagradável. faço uma radiofrequênciazinha também na vulva dela. Aí eu falo, vamos deixar esse hambúrguer durinho de novo, bonitinho. É a periquita saudável e bonita. Isso. Doutora Carla, outro público que você atende também no seu consultório, eu acho que é bem mais recente, né? Assim, é o público trans, não é? Tem te procurado. Homem trans. Procura muito. Homem trans. Procura. E normalmente, assim, eles já procuravam, esse público Não. já procurava, tá se sentindo mais à vontade agora. Eu acho que o mundo mudando e respeitando um pouco mais eles, né? Porque eles sofrem muito com o preconceito ainda. Sim. Eu acho que eles estão perdendo um pouco a inibição de procurar ginecologista. Porque o homem trans, né, é a mulher que fez a hormonização muitas das vezes. Ou se não fez, se vê como um homem e está nesse processo. Sim. Então ela sabe. Mas não deixa de ser mulher e não deixa de ter os não problemas. deixa de ter né? o órgão sexual. Não deixa Sim, de ter mas o hormônio, fato de funciona, você né? se hormonizar e Biologicamente, estar no né? processo de transição, sentar numa recepção cheia de mulher, de criança, isso incomoda. Sim. Porque o olhar, às vezes, é muito preconceituoso, traz sofrimento, entendeu? Então, quando eles ligam lá para o consultório, a minha secretária ela já é preparada para acolher. E aí ela tenta marcar ou no início do meu consultório, antes de começar tudo, ou lá no finalzinho, para que não haja nenhum tipo de constrangimento, porque eu não Sim. quero que ele se sinta assim, entendeu? Eu quero realmente quem me busca, independente de ser no público lésbica, trans, uma mulher, uma criança, porque eu atendo muito também mães que levam adolescentes para fazer educação sexual comigo, para falar sobre esses assuntos todos da sexualidade que às vezes os pais têm dificuldade de conversar. Então, eu sempre falo, olha, aqui eu quero que a partir do momento que entre por essa porta, eles tenham um atendimento diferenciado. E isso começa pela minha recepção. Então, tem que ter acolhimento, eu tenho que ter uma entrega diferenciada para esse paciente desde aqui. Sim. Porque aqui é onde tudo nasce. Porque se for tratado mal aqui, ou se sentir desvalorizado, não sentir acolhido, ele vai embora. Ele não doutora, volta. E quais são Deixa de se os cuidar. problemas desse público? São os mesmos dos outros? São os mesmos, porém temos que ter alguns cuidados, porque se ele já está fazendo processos de hormônio, então a gente tem que ter Pra alguns transição. tem que ter cuidados hormonais, dosar certas taxas, que não agrida o fígado, rins, né? Porque vai trazendo outros problemas também. E o preventivo, que você não pode simplesmente pegar qualquer espéculo e introduzir, você tem que conversar, você tem que ver o espéculo pequeno para que não cause muito incômodo, porque aquilo é uma coisa que ele não gosta. Sim. Entendeu? Às vezes o próprio se despir para ver a mama é uma coisa que incomoda, muitos usam aquela faixa. Então você tem que ter uma maneira de falar, de se portar e de conversar. Um outro olhar, né? É tudo diferente. Um outro É olhar, uma né? consulta diferente. Outro olhar. Tanto que eu falo para minha secretária, marca 1 hora. Toda vez que tiver um homem trans para vir a mim. Porque sempre vem, além, você não tem como, igual uma mulher, conversa ali, papou, vai lá, troca a roupa e vambora colher. Sim. Não é assim, entendeu? Porque ele já vai escabriado. Porque é uma coisa que ele não gosta. Sim. Algo introduzindo nele, ele não se vê daquela Ele forma. a cabeça dele é um homem, né? Então, E essa a como- diferença, seria uma entendeu? agressão Que quase, eu né? encontrei na sexologia. Que eu me sinto muito mais completa como ginecologista. De ter essa paciência e de conseguir ter esse olhar diferenciado. Ginecologista que tem a sexologia, com certeza vai ter. Porque você é treinada durante toda a sua pós-graduação com sexólogos, inclusive psicólogos. A gente tem muita aula com psicólogo para a gente aprender a lidar com esse tipo de público. Com a forma com que eles gostam de conversar, porque ele Serem te chama tratados. atenção.
Sim. Se você fala qualquer nomenclatura errada ou qualquer forma errada, ele ri ou ele fica quieto, dependendo do estilo, ou ele fala, tá errado. Então, você sabe que isso... Sente, né? Sente, né? Sente. Então, assim, você é uma Sente. pessoa que você tem que, assim, estar realmente com muito zelo, Preparado, calma, né, tem que estar e preparado, pensar em né? tudo. Sim, sim. Desde o avental, a maneira com que você pede para colocar esse avental, a forma com que você aborda na hora que deita naquela cama que para ele é ruim. É uma cama ginecológica, ele está se Sim. vendo como um homem agora, ele é um homem. Sim. E às vezes é um homem já perfeito, hormonizado, Sim. entendeu? Então, assim, é isso. Eu E tem tento- público? A senhora Tem, muito. Atende? Muito. Tem pacientes daqui de Campos, tem paciente de Macaé que vem a mim, tem paciente de Cabo Frio que vem a mim. Sãos, eu falo que todos os sãos aqui da Redondeza, né, gente? Estão no seu São consultório. Fidel, São Francisco, São João São da João da Barra. Barra, Todos os todos. santos. Eles procuram, porque assim, um fala pro outro. Sim. É um muito boca a boca. Referência, né? Né? E esse Referência. diferencial de atendimento, né? Já, Esse acolhimento, acho que- né? É um esse acolhimento faz toda a né? É um diferença. As acolhimento, minhas na pacientes verdade. que Acolhimento. chegam para mim e falam que são lésbicas, eu tenho desde novinhas, bem novinhas mesmo, como mulheres de 50 e poucos anos, que é difícil até para elas falarem. Por quê? Já veio de experiências negativas. Às vezes, já falou com outra ginecologista e falou... Não tiveram uma boa experiência. Ou fala alguma coisa desagradável, que para ela, às vezes, é até normal, mas para aquela pessoa que já é tão cheia de preconceito, tão violentada com palavras numa rua, Agora, a senhora na falou sociedade em si, né, Agora, a gente? senhora falou também um aspecto muito interessante, que eu acho que pesa muito, a questão da de religião. Religião, a crença. A crença. A crença é um tabu, né? Porque não a religião, a crença, na verdade. Porque dependendo da sua crença, da sua religião, às vezes você é um pouco moldada a ter muito preconceito, a não aceitar. Entendeu? Ser educado daquela forma, É. né? Eu acho que todo mundo tem a sua crença, mas você saber que você tem que ter o respeito como base, às vezes é difícil. Sim. Entendeu? Então você tem que desfazer muitos paradigmas, entendeu? Aí já vem tudo de uma estrutura familiar. Sim, Não é todo mundo que entra nesse mundo de hoje com a cabeça aberta. Exatamente. O que eu sempre falo, você pode até não aceitar. Às vezes uma mãe leva uma menina falando que ela, ai, doutor, eu tô achando umas coisas meio estranhas, queria que você conversasse com ela. Mas o que é estranho? Às vezes é difícil para a mãe estranho falar. pra ela, mas Às vezes é difícil para a mãe falar, olha, eu tô achando que minha filha gosta de mulher. É difícil. Aí ela fala, tá estranho, tá não sei o quê, fica falando assim, entendeu? E aí é aquela maneira de você tentar modificar, às vezes, até uma pessoa que vem de uma criação muito repressora. E aí você fala, olha, independente de crença, a gente tem que respeitar. Você pode até não concordar, não querer isso pro seu filho, pro seu sobrinho, mas você tem que respeitar. É um ser humano como qualquer outro, que vai ter tudo como qualquer outro, mas são um público que vem sofrendo muito, que as pessoas não aceitam. Faz pouco tempo que, às vezes, a sociedade hoje, né, pode olhar um pouquinho e, às vezes, não falar antes, né? É complicado. Você já tem mais de 10 anos de medicina e, assim, a gente falando do público adolescente, né? De lá para cá, você percebe, assim, os adolescentes também, as adolescentes que vão ao consultório, diferentes, ou, de repente, essa iniciação sexual ou a informação da educação sexual tá menos ou mais do que existia antes. Hoje, com certeza, é muito mais, né? As Até pela crianças internet, hoje né? já têm acesso a informações da sexualidade que a gente não tinha, né? Na idade eu tô com deles, 38 anos, eu Ou não de tinha. forma certa ou de forma errada, né, doutora? Dos Porque a dois internet, lados. né? A internet, Dos dois lados. né? E aí, que eu falo, o papel dos pais é muito importante. Os pais não têm que ter medo de conversar com seu filho sobre sexualidade ou quando ele te faz uma pergunta. Você não tem que negar a informação ao seu filho, porque ele vai ter informação de qualquer maneira lá fora. Então, é melhor, por mais difícil que seja, eu falo para as mães, respira e responde. Porque se você também ficar botando tudo no diminutivozinho, filhinho, ser sexinho, não sei o quê, ele não vai levar a sério, ele vai procurar na internet ou com os amigos da rua. E aí, a rua é uma escola, mas uma também... porta de ninguém. Então, fala com ele. Se seu filho pergunta, mãe, de onde vem o filho? Não inventa que é da cegonha. Se ela tem 10 anos para cima, 7, 8 anos, já está entendendo. Sim. Fala, olha,
Mamãe, o filho veio. Eu falo dependendo de como que é a mãe, da idade, religião dependendo também. da idade, Como é que é a também, cabeça né? aberta ou não também, né? É. Você fala, olha, as pessoas namoram quando ficam mais velhas, e esse namoro gera uma intimidade, e essa intimidade que um dia pode gerar frutos. E esses frutos, é você, meu filho. Sim. Entendeu? Você não precisa virar pro seu filho, olha, é sexo, transa, bota perereca, peru, não sei o quê. É, Não precisa não falar precisa. isso, entendeu? É tudo a forma como você conduz isso à criança. Sim. E a De forma acordo que com a você... idade também, né, doutora, eu Exato. acho, E né? a forma que você conduz vai fazer com que ela tenha ou não interesse mais ainda por aquilo. Entendeu? Então, se você colocar de uma maneira muito natural, falar tranquilo com o seu filho, explicando, ele não vai ter essa curiosidade. Agora, se você falar, dando a entender que tem Sim. coisa por trás, Aí ele vai querer Vai saber querer mais, saber vai querer mais. estar sempre. Agora, a gente está chegando no final, doutora Carla. Eu queria que você falasse, assim, para mim, para gente, né, para todos que estão nos ouvindo, o que você normalmente dá de orientação no geral? Porque os problemas que chegam são vários. Mas eu acho que tem aquele X da questão, né? Que muitas vezes tem o ponto G, que você trabalha muito lá, mas tem também aquele X da questão na questão do sexo. que tá falando? que todas devem ter muito claro com elas. O que normalmente Um essa... aconselhamento geral, né? É. Eu acho, né? Eu acho que a primeira coisa que você, numa relação com a sua parceria, quando eu falo parceria, pode ser parceiro ou parceira, Sim. você primeiro tem que sempre se vigiar, se auto-vigiar. Quando você percebe que a coisa está estranha, tanto o homem quanto a mulher, ele sabe que tem alguma coisa desgrenhando. Resgata isso. O grande problema de muitos relacionamentos é você deixar para lá. Você não conversar. Crie esse hábito que você tinha quando namorava. Diálogo, né, doutora? Diálogo. Você não perguntava como é que foi seu dia? Como é que foi que você fez? Sei aonde? Como é que foi sua Mas no viagem? início é assim mesmo, doutora. Não, mas é isso que eu tô falando. Quando você está num relacionamento, grandes partes das queixas nascem porque você perde isso. Sim. A nossa vida muda, como eu falei, são fases. Mas quando você chega numa fase de um relacionamento que você vê que já tem anos, resgata isso. Tenta deixar os filhos, às vezes, com alguém, vai namorar um pouquinho, vai num barzinho. Sair da rotina, né, vai doutora? ali em Gruçaí, que seja, entendeu? Sair da rotina, né? Entendeu? Porque você vai se forçar a conversar, a ter intimidade. Sim. Porque, às vezes, o cansaço do dia a dia te faz perder a intimidade. rotina, né? A rotina te faz perder a intimidade. Quando você perde a intimidade, aquilo vai virando um ciclo. Você nem percebe que você chegou em casa do trabalho e aí, como é que tá a criança, não sei o quê, não, o que você fez? Vira uma bola de neve. E eu acho que a partir daí, vendo que nada disso funcionou, é procurar ajuda mesmo, né? Procurar ajuda, procurar com ajuda certeza. mesmo com um profissional. Exatamente. Né? Com um profissional E sério. lembrando que sempre a ajuda, às vezes, é multidisciplinar. Vem a mim para fazer a parte da sexologia, a gente conversar, fazer as terapias, mas eu sempre, às vezes, tenho que mandar para um psicólogo para me ajudar com outras questões mais profundas que esse casal está vivenciando, e muitas das vezes para uma fisioterapeuta pélvica para também trabalhar aquele assoalho pélvico, aquela contratura, aquelas respostas involuntárias, às vezes, que você tem e nem percebe, para tentar relaxar mais. Então, assim, é bem multidisciplinar mesmo. E o que eu falo, não é uma fórmula mágica, não é um Rivotril que você toma, tomba. Você não vai ter um remédio que você vai tomar, voltei, tô com tudo. Não existe isso. Mas é tem que que ter constância. Ele conheceu o ponto G também, ajuda bastante, né? Aí a gente vai dizendo os caminhos todo. Mas eu digo, é uma constância, você tem que aderir. Se você quer realmente melhorar uma coisa que você está achando que tá ruim, você tem que aceitar esse tratamento que vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sim. Tem mulheres que não transam há 8 anos e acham que vai voltar comigo em uma consulta, vai voltar a transar. Meu Deus. É isso que eu ia De uma perguntar. hora pra Dura outra. quanto tempo um tratamento? Depende Depende do da problema. pessoa. Ah. Tem mulheres que em 2 meses eu passando os exercícios que a gente faz, dessensibilização, relaxamento, ela fazendo direitinho em casa, ela realmente comprando a ideia que ela quer melhorar,
2 meses, 4 semanas, a gente melhora tudo. 8 semanas, né? Em 2 meses. Mas tem mulheres que, ai, doutor, 1 mês depois me volta falando, não fiz nada. Não fiz nada. Então, Meu trabalho me cansa. Aí, minha filha, você vai ficar comigo 6 meses. É difícil. Aí fica mais difícil. Foi no psicólogo? Não. Foi não sei onde? Não. E vai perder o marido. Mudou né? um pouquinho a rotina? E vai perder o parceiro. Doutora Carla. Que pena que a gente já tá acabando. Que né? pena. Gente, falar de sexo, é isso. Muito bom. pena que já Nós tá tínhamos acabando. ainda mais assuntos. Se a Mas gente vai voltar, continuasse. a doutora Carla vai voltar É, em com outra certeza. oportunidade. Vai. Mas, prazer. assim, foi muito boa a sua participação aqui, muito bom esse encontro da gente. E eu queria agradecer mais uma vez pela sua participação e dizer que eu acho que todas as mulheres devem ouvir um pouco, pelo menos, a nossa entrevista e se encontrar de alguma forma, buscar a sua felicidade, né? Exatamente. E manter a periquita saudável e bonita. Isso aí. Isso aí. Gente, doutora Carla vai estar em todas as redes sociais. Nosso programa aqui vai para o Instagram, YouTube, tudo ponto de pergunta, TikTok. Vocês nos acompanhem lá. Assine o YouTube pra gente, que isso vai ser muito bom. Comente, compartilha, que isso ajuda muito o programa, tá bom? Isso aí, doutora Carla Haddad, @, acessem lá também. É isso aí, Isso aí. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.